CAC reage a um assalto e é preso por porte ilegal de arma de fogo. Está aqui com o nosso diretor jurídico da Federação, Cláudio Pareja. Pareja é juiz de direito aqui no estado do Mato Grosso do Sul e é um assunto bastante relevante que diz respeito à nossa atividade, aos nossos federados. A gente vai estar comentando, falando um pouquinho sobre esse caso. Foi dia 30, salvo engano, semana passada em São Paulo. O CAC com seu filho desceram do veículo, entrando em casa já. Chegaram dois marginais em cima de uma moto e anunciaram assalto. Parece que conseguiram pegar celulares. Chegou, segundo a ocorrência policial da Secretaria de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, teve até um disparo por parte dos marginais. E com isso, o CAC, junto com seu filho, um CAC de 51 anos, reagiu, estava com essa arma de fogo e acabou matando os dois marginais. A autoridade policial foi chamada, a PM foi chamada, foi reconhecida ali pela autoridade policial a legítima defesa, num primeiro momento, porém ele foi conduzido preso para a delegacia pelo porte ilegal de arma de fogo. Entendeu o delegado que ele estava portando e em razão disso foi conduzido preso. Não permaneceu porque foi arbitrada a fiança, provavelmente era uma arma de uso permitido, e ele saiu no mesmo dia. Então a gente vai estar falando um pouquinho, nada mais, nada menos que o Pareja, que é um juiz, vai poder falar um pouquinho mais pra gente, até para orientar nossos federados, né, Pareja? Não sei se a turma anda com arma na cinta ou não, mas é importante para aqueles que escolheram ainda estar portando, saber das consequências do que isso aí pode ocasionar na sua vida. As consequências são bastante sérias e é importante a gente fazer esse esclarecimento. Primeira pergunta que eu te faço, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Hoje, não é mais permitido o porte de trânsito. Era algo que vinha lá do Michel Temer e com esse atual governo foi suspenso o porte de trânsito. E o Lara costumava falar que era um grande teste que a gente havia passado no teste. A turma dizia que CAC sairiam atirando, matando as pessoas no trânsito. E nesse período aí de 19 até 23, a gente teve muito pouco, assim, as ocorrências foram mínimas envolvendo o CAC portando uma arma de fogo. Perto do universo de 1 milhão de CACs, a gente teve aí, não tivemos 300 ocorrências com isso aí, então é muito ínfimo. E nesse caso, agiu certo o delegado? O que você acha disso aí, Pareja? Poderia não ter prendido também o CAC? Pô, ele estava em legítima defesa. O que você nos diz? Vamos lá, Iga, primeiro, obrigado aí pelo convite de participar, né? Nosso presidente da federação, é um prazer falar aí com o presidente e também com nossos federados. Então, eu dei uma olhada nessa matéria e realmente é uma situação assim que a gente vê do cotidiano, né? Cotidiano. A gente vê os nossos colegas atiradores indo até o clube e sempre essa dúvida, né? Tá transportando armamento, não pode estar com arma de pronto uso, vários não têm o porte de arma e eu noto às vezes até uma apreensão das pessoas em utilizarem arma de fogo. Eu estava até conversando com um amigo que é atirador no Rio e ele estava inclusive relatando dificuldade de treinar porque para ir nos clubes de tiro lá do Rio você acaba tendo que passar por favela, por comunidades que são perigosas e as pessoas estão com receio de ir com as armas sem estar pronto uso. Uhum. E não só, né, o risco de você estar armado e ser abordado e além de tudo não poder reagir. Então realmente essa foi uma mudança que deixou aí uma certa perplexidade nos nossos atiradores. E né? só fazendo um parênteses, né? Antigamente ninguém sabia quem era CAC e hoje a gente teve uma exposição muito grande, um aumento explosivo de 300 mil para 1 milhão. Todo mundo sabe quem tem arma ou não e hoje a gente não pode andar com a arma em pronto uso, né? Então o prejuízo é até dobrado, você acha que não? Sim, com certeza. Inclusive teve um evento que ficou conhecido em Porto Alegre, né? Que eu estava vendo uma competição num clube de tiro lá e, obviamente, os marginais ficaram sabendo da competição. Por sorte, a polícia conseguiu interceptar algumas ligações entre os criminosos. Acredito que eles estavam sendo interceptados por outra investigação e identificaram que eles estavam encampando, esperando acabar a competição para render os atletas na saída do clube. Eu não vi e isso havia aí, coronel do exército, delegado da polícia e tudo, eles tiveram que ficar trancados dentro do clube até que chegasse um apoio policial e conseguisse, enfim, aí acho que os marginais descobriram esse movimento da polícia e acabaram fugindo e eles não foram presos, mas foi um evento assim bem... Caramba, não fiquei sabendo disso não. Bem conhecido. Foi este ano? Não, é antigo, foi mais ou menos na mesma época em que resolveram liberar o porte de trânsito. Entendi.
obviamente, né, as competições são todas públicas, a gente é obrigado a comunicar com antecedência o Exército, hoje em dia a gente acaba colocando no site, nos perfis das redes sociais, então todo mundo sabe onde é o clube, que as pessoas estarão lá armadas e agora elas sabem que as pessoas têm arma, mas estão saindo possivelmente desarmadas, né? Que é a questão da vedação do porte de trânsito. Não sei se exatamente o porte de trânsito seria a melhor solução para isso. Eu acho que a restrição na interpretação, na concessão do porte, talvez seja mais limitadora aos direitos dos atiradores, né? Enfim, os CACs estão lá no Estatuto do Desarmamento como sendo uma das categorias que poderiam pedir porte de arma. Perfeito. Acontece que hoje em dia, pela interpretação majoritária que a gente tem na Polícia Federal, é de não conceder porte de arma, né? São raríssimos os casos que tem porte, então talvez fosse uma saída, ou seja, se a gente tivesse uma interpretação mais razoável em conceder o porte mesmo, né? De arma de fogo. Arma de defesa mesmo. Arma de defesa, sustentando que a CAC, que vai para o clube armado e tudo, seria uma forma de obter o porte, e aí a Polícia Federal teria todo esse controle, mas enfim, optou-se por não dar o porte, por vias transversas à Presidência da República, né? O presidente citou o Michel Temer, resolveu criar o porte de trânsito. Enfim, talvez não tenha sido a melhor solução, mas foi uma solução que resolveu o problema por um tempo. E agora nós não temos nenhuma das duas soluções, né? Nós temos só o problema. E hoje, engraçado, regras atuais que exigem habitualidade, num primeiro momento de todos os calibres, hoje por grupo de calibres. Então aquele CAC mais antigo que tinha aí suas 20 armas, 30, não sei, ele às vezes usava só uma. Hoje, pela legislação, pelos decretos, ele tem que ir com essas 20, 30 armas ao clube sem poder estar uma em pronto uso. E, além da exposição, antigamente ninguém sabia quem era CAC ou não, hoje todo mundo sabe que tem muitas armas. Mas nesse caso específico desse atirador lá de São Paulo, agiu certo o delegado em prender esse CAC por porte ilegal de arma de fogo? Bom, presidente, eu já confesso que assim, já me deu uma certa tranquilidade em ver que ele não foi autuado por homicídio. Pelo homicídio. Enfim, o delegado reconheceu ali num primeiro momento a existência da legítima defesa, né, excludente. É uma possibilidade, enfim, existe até uma certa discussão jurídica, não é muito o objeto, né, da nossa conversa, mas se o delegado poderia ou não fazer isso, eu entendo que sim, porque como a legítima defesa ela exclui a existência do crime e o delegado está lá para autuar uma pessoa em flagrante pela prática de um crime, então se o delegado entendeu que não tem crime porque ele agiu em legítima defesa, me parece correta então a decisão do delegado em não prender o CAC por homicídio, né? Aí ficou a questão do porte de arma, né, que ele foi autuado e pagou fiança. Aí essa questão de, enfim, também é um assunto um pouco técnico, mas se haveria ou não, né, a absorção do crime, né, a gente chama consunção, a absorção do crime de porte de arma, porque ele estava portando uma arma municiada, né? Então ele era um CAC que não tinha porte de arma de fogo e estava transitando com a sua arma do tiro com a munição dentro do carregador e o carregador dentro da arma, ou seja, a arma em pronto uso que a gente fala. E essa é uma situação em que, a princípio, ele estaria ferindo, né, o direito dele de transportar as armas usando a guia de tráfego com a arma desmuniciada, separado, né, a arma de carregador e com a munição não inserida no carregador. Então, assim, a princípio, eu acho que estaria correta a atuação do delegado, porque, enfim, ele estava desrespeitando, o porte seria você transportar uma arma em desacordo com a lei, e a lei permite que o CAC transporte, então, a arma desmuniciada. Então, é um risco, né? Obviamente que isso vai gerar um processo, e ele vai se defender lá, a gente não sabe em que condições ele estava realmente transportando, se ele estava pronto uso mesmo com a arma na cintura ou se ela estava, de certa forma, de fácil acesso e ele eventualmente conseguiu acessar e municiar rapidamente, enfim, que poderia eventualmente daí descaracterizar isso, né? Diferente, por exemplo, de uma situação em que a pessoa está dentro da residência, que naturalmente ela teria mais tempo de municiar a arma e tudo, né? No trânsito, essa situação é um pouco mais difícil, mas, enfim, ele teria aí ainda um processo para se defender. E aí ele vai ter direito também aos benefícios, às vezes ele nem vai chegar a responder o processo, vai fazer um acordo de não persecução penal, por exemplo, Perfeito. E vai resolver isso antes de virar processo e, enfim, resolve a situação dele, mas é uma situação bem delicada, enfim, ele precisou da arma e a gente sabe aí de outras situações em que a jurisprudência tem garantido
um direito de não responder por crime, até de pessoas que estão praticando outros crimes permanentes, por exemplo, como o tráfico de drogas. Então, assim, a pessoa que está praticando o tráfico, já vi algumas decisões garantindo que ela poderia, então, caso comprovado risco de vida a ela, parece assim, de quem está no crime, está sempre correndo risco, ainda mais no tráfico, né? A gente aqui em Mato Grosso do Sul conhece bem essa relação de tráfico de drogas e violência. Enfim, então a gente tem também essa disparidade, né? Às vezes uma pessoa que está tudo irregular, praticando tráfico, portando uma arma sem registro, às vezes arma de uso restrito, com numeração raspada, com furto anterior, e ele acaba se livrando do crime. E aí, por outro lado, você tem uma pessoa que cumpre todos os requisitos, exame psicotécnico, certidão de antecedentes, CR em dia, CRAF, guia de tráfico, o que mais que precisa para portar uma arma, tudo separado. E aí essa pessoa, às vezes, vai responder pelo porte, porque estava lá se defendendo. O Pareja não pode falar por ser magistrado, mas eu posso. A gente teve uma decisão do STF, um traficante portando arma de fogo, e o STF absolveu pelo crime de porte. Falou que como o tráfico era um crime mais grave, ele absorvia o crime de porte. Então, mais uma das decisões da nossa Corte Suprema, assim, absurdas. Mas, assim, valendo desse precedente, né, seria uma linha de defesa do CAC, dele sustentar que, por estar armado, ele corria um risco especial e, por conta disso, na região em que ele estava, por ser uma região perigosa, resolveu, naquele momento, estar com a arma de pronto uso para chegar em casa, que é sempre o momento crítico, né? A gente sabe disso, isso em qualquer área, enfim, para quem entende um pouco de segurança pública, as entradas e saídas de residência, ou enfim, como eu citei, né, do clube, são os momentos críticos em que normalmente existem as abordagens, até porque a pessoa às vezes sabe, né? Às vezes essas pessoas poderiam saber que ali existia um atirador e estavam esperando, enfim, não sabemos se é o caso. Mas enfim, então não sei se é essa a situação dele, mas seria uma via de defesa talvez. Essa tese é boa mesmo. E esperar tomar um tiro para reagir, tendo a posse ali de uma arma, independente se está municiado ou não, é uma tese boa. Depende da legítima defesa do duplo homicídio, poderia alcançar o porte, vai depender do magistrado, né? Sim. Da defesa que for feita ali. Interessante. Ô Pareja, você falou um negócio aí assim que para nós é revoltante, né? É uma sacanagem. O cara que tá tudo irregular, o cara que não precisa certidão, não precisa de teste de tiro, psicotécnico, que adquire a arma em qualquer esquina, esse cara não acontece nada com ele. E a gente que segue um monte de regras, uma das legislações mais duras no mundo para aquisição de arma de fogo, a gente tá assim totalmente desprotegido. Como magistrado, e aí quantos anos de magistratura? Esse ano, daqui 2 meses, completo 19 anos de magistratura. Quase 2 décadas. O que é um mero atirador? Eu até, se eu não tivesse o porte, mas e aí? Corro risco? Você como magistrado tem que ensinar o que é o correto, né? Mas que é complicado. É que existe uma antipatia, né? Foi criada uma antipatia no Brasil com relação a esse tema. Assim, essa questão de as pessoas que fazem direito se darem mal no Brasil não é exatamente uma novidade, né? Porque você vê, por exemplo, a empresa que está lá funcionando, emite alguma nota e tal, sofre fiscalização e tudo. A pessoa que está totalmente na margem do sistema, não tem empresa, não tem nada, ela normalmente não é fiscalizada. Por quê? Porque é mais difícil você pegar a pessoa que está totalmente à margem. Às vezes você pega a empresa que não existe, pessoa com um documento falso e tudo, exige mais da fiscalização. Certo. E a gente tem essa comodidade dos órgãos de fiscalização de onde é mais fácil. Então, assim, é mais fácil você fiscalizar um CAC que tem endereço declarado, que tem que ter cofre e tudo, ou é mais fácil entrar lá na vila para ver se tem arma de numeração raspada e tudo, entendeu? Então, assim... Polícia não pode nem entrar no morro, né? Por decisão judicial. Então, assim, infelizmente no Brasil funciona assim, então é talvez até cultural isso, né? E a gente também tem um pouco aquela visão, assim, de tratar a pessoa que está totalmente à margem como um coitado, como se fosse o único caminho que ele pudesse adotar. Como a gente sabe que muitas vezes não é, né? Às vezes a pessoa poderia estar no mercado de trabalho, enfim, está sendo divulgada em vários lugares, né? Que às vezes tem gente procurando pessoa para trabalhar e não tem, não acha vaga. Então, assim, acho que esse é um problema. Com certeza, assim, o que a gente tem que falar para os nossos federados, né? Eu, como diretor jurídico da federação, eu quero que os nossos federados cumpram todas as regras, né? Então, obviamente que transitem com as armas não municiadas,
aqueles que possuem bons argumentos que façam o pedido de porte, né? A gente tem pouquíssimas pessoas que fazem o pedido de porte na Polícia Federal, né? Então, assim, eu sei que é complicado, o nosso tiro é muito burocrático, né? Enfim, eu tô comprando uma arma nova, já tô há quase 8 meses entre pedir autorização, sai autorização, pede apostilamento, não sai. A gente às vezes fica meio cansado de correr atrás disso. Mas a gente tem que correr, a gente já tá no esporte mais burocrático que existe no Brasil e talvez no mundo. Então, assim, mais uma burocracia de você tentar, né? Tem pessoas que estão prestando auxílio, né, nisso, de fazer o pedido de porte. Então, acho que é uma coisa que os nossos federados deveriam tentar fazer, mais, né? Tentar o porte. Perfeito. Entendeu? Ah, não deu o porte. Tudo bem, depois de mais um tempo, tenta de novo. A gente também tem que tentar mudar essa mentalidade indo atrás, como você mencionou, né, o Lara, de falar, passamos num teste que tivemos o porte de trânsito e não deu problema. Pouca gente sabe disso, que as pessoas durante 3, 4 anos portavam armas, né, em pronto uso. Pouca gente sabe por quê, porque não deu problema. Não deu, foi. E assim, talvez uma falha nossa de não divulgar, mas talvez também, né, sustentar isso, ou seja, ó, a gente andava armado, andei todo esse tempo, usei o meu porte de trânsito, não deu problema, tenho armamento, né, armas de uso restrito, vou andar com fuzil. E o interessante, né? Preciso da arma, né? Foi o período em que mais tivemos redução no número de homicídios no Brasil. Talvez o fato do bandido saber que aquela pessoa pode estar armada, isso acho que já causava uma inibição ele mesmo. Hoje o cara vai e sabe que ninguém pode estar armado e está mais fácil. Ainda falando do caso desse cara que foi preso, era bom a gente esclarecer para os nossos federados, para quem está assistindo, qual a diferença eu ser pego, ser preso portando um 38, um 380, uma arma de calibre permitido, de uma pistola 9mm, que o 9 hoje é um calibre restrito. Qual a diferença, a repercussão jurídica disso? Acho que é legal a gente falar um pouquinho disso aí. Sim, é bacana. Esse é um assunto que está bem na moda, né? Por conta dessa questão da mudança da classificação dos calibres. Né? Quem fez essa mudança de classificação foi o Exército. É um impacto não só na atividade de nós atiradores, né? Enfim, vários atiradores que começavam no tiro com uma pistola 9mm, que era a entrada, né? Pra gente que é acostumado a atirar lá. Se você der para uma pessoa que não sabe, der uma 380, uma 9 e uma 40 e falar para ela atirar, ela nem vai saber a diferença. Mas hoje em dia a diferença é de uma arma que ela não pode comprar, ou seja, ela vai ter que se tornar atirador, fazer todos os pedágios do primeiro ano, nível 1, nível 2, nível 3, né? Para daí conseguir uma arma dessas, sendo que a arma que basicamente o mundo inteiro usa para tirar o IPSC, né, que é a modalidade que a gente pratica, e hoje tornou mais difícil, mas e tem essa outra implicação que você perguntou, que ela é impactante, né? Então, para quem nos ouve, nós temos as armas de uso restrito, e aí a mais famosa, né? A pistola 380, por exemplo. Permitido, né? O 380. Desculpa, permitido, e aí você tem uma pena mais baixa, a pessoa vai ter direito a vários benefícios, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, ou seja, são alternativas, ao invés de você responder um processo e correr o risco de ser condenado, você poderia usar esses benefícios, né? Para quem nunca teve nenhum tipo de problema, que é o caso de todos os atiradores, porque você só consegue ter CR e ser atirador se você nunca teve nenhum problema criminal. Perfeito. Então a maioria das pessoas, né, que numa primeira vez tiverem algum problema, ainda vão ter esses benefícios e evitam o processo. Do atirador mesmo, como o delegado arbitrou a fiança, provavelmente devia ser uma 380, né? É possível que seja uma 38 TPC, que é o calibre novo. Sim. Legal. Não saber, mas aí mudando pro restrito, né? Além de ter esses impactos na compra, na parte criminal faz muita diferença, porque se transformou um crime hediondo agora numa das últimas alterações, sendo crime hediondo, ele não cabe fiança, então, por exemplo, no caso do atirador, o delegado não poderia ter dado fiança, ele teria que esperar o processo, o inquérito, enfim, a comunicação do flagrante ir para o juiz analisar, né? Então sai da alçada do delegado já arbitrar essa fiança. E, obviamente, que por ser crime hediondo, tem as outras restrições, né? A pena mais grave, tem menores chances de ter benefícios depois, tem que cumprir mais tempo da pena, enfim. Então, são vários impactos e, assim, ser crime hediondo, ele realmente prejudica muito a situação criminal da pessoa. Então, assim, é um problema a ser considerado para aqueles que estão andando com alguma arma de uso restrito de forma aí, talvez, em desacordo com a lei. É realmente um problema bem grave para quem for encontrado nessa situação. Legal. Entenderam a dúvida? Permitido, restrito, as repercussões? Não ter direito à fiança pelo delegado, só o juiz.
Na verdade, ele é inafiançável, né? Pela lei, ele ainda considera que ninguém poderia dar fiança, mas isso com o tempo foi caindo e às vezes a gente já vê diversos casos dos juízes dando fiança, mas poderia também conseguir uma liberdade sem fiança só relaxar pelo juiz, enfim. Só que só aí você já tem a demora, tem que ir pelo menos uma noite ia dormir lá, né? Vai ter que ter o parecer do Ministério Público, enfim. Então, realmente, pelo menos aí uns 2 dias vai passar por uma audiência de custódia, enfim, já é uma salvo situação engano, mais complexa. E aí você pode confirmar, quando se trata de um calibre restrito, não tem direito ao acordo de não persecução penal. Acho que por conta da pena. O limite, salvo engano, a pena é de 4 anos. E como de restrita de 3 a 6, né? Enfim, vai ter uma condenação. Então, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe o acordo de não persecução, que são os benefícios aí que a maioria das pessoas tem direito na maioria dos crimes, né? Então assim, fica uma situação bem mais complicada. Temos que ficar atento, a maioria tem 9 milímetros, e se for pego portando a 9, gera essa série de consequências aí que são muito ruins pra gente, né? E eu queria depois que você falasse um pouco, uma opinião sua do Pareja. Tem diferença o cidadão pego com uma arma, um porte de arma, de uma arma registrada, uma arma legal. Vamos supor que seja um revólver 38 registrado, porém o cara não tem o porte. E ele for pego na rua portando de forma ilegal. Para aquele que possui e está portando uma arma ilegal, por exemplo, um 38 sem registro. A lei trata essas duas pessoas de forma diferente ou não? Infelizmente trata de maneira igual, né? Se essa outra arma não for furtada, não tiver numeração raspada, alguma outra característica que possa tornar mais grave, a circunstância é a mesma, né? Que volta um pouco naquilo que a gente falava lá atrás, assim, né? Quem faz tudo certinho acaba não tendo nenhuma vantagem, né? No caso dele, né? Ele pode andar com essa arma, ele pode atirar com essa arma, mas o simples fato dele ter juntado munição, carregador, arma, torna ele criminoso igual a pessoa que achou uma arma na rua ali, não tem nenhuma, né, não tem o laudo psicológico, não sabe operar o equipamento e ele vai ter a mesma pena. Então, assim, vai ter eventualmente alguma diferença marginal se for fixar a pena, enfim, mas é mínimo, assim. O resto das circunstâncias são quase as mesmas. É injusto, né? A lei tratar de forma igual o cara que tá tudo errado para aquele que tá pelo menos com a arma registrada. Sim. Talvez esse com a arma registrada vai conseguir só pedir seu armamento de volta, né? Ainda tem a possibilidade do Exército, né? Para quem estiver praticando essa infração, abrir algum processo para cancelamento do CR, enfim, existe essa possibilidade. Então, assim, além dos impactos criminais, a gente pode pensar até a existência dele como um atirador pode ficar em risco, né? Se o Exército resolver agir contra ele também, né? É uma possibilidade. Pessoal, convidei o Pareja nos ajuda demais. Toda dúvida que eu tenho, que vem de clubes, que vem de federados, a gente tem uma noção, mas eu pergunto para esse cara aqui, o que ele fala eu tenho como regra, e você é uma pessoa com muito bom senso, muito sensata. A federação ganhou muito em ter um diretor jurídico como você, não um juiz Pareja, mas um homem Pareja, pelas coisas que você defende, pelos seus ideais, pelos seus princípios. Então acho que esse bate-papo nosso a gente pode ter outras vezes, até para esclarecer mais dúvidas, que não são poucas da turma. E obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Legal, eu que agradeço, presidente. Estou sempre à disposição na federação. Também aos nossos federados, aí, quando tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. A ideia é tentar ajudar mesmo, né, para que a gente supere todas essas barreiras, né? O atirador, ele já é um herói por o atirador, o colecionador, o caçador, muito, né? Tem que gostar muito, porque assim, a burocracia é muito grande, a demora é muito grande e a gente precisa ajudar nossos colegas aí a enfrentar tudo isso e seguir no mundo do tiro, que é uma diversão e tanto, né? É nossa paixão, né? É verdade, estamos juntos nessa. Então, obrigado mais uma vez, Aguinho, estou sempre à disposição. Valeu, obrigadão. Valeu aí, pessoal.